Tatuagem. Pode isso, pastor? Tudo que tem gerado polêmicas, que gera polêmicas. Alguns pastores não acham errado alguém fazer tatuagem, outros são extremamente contra esse tipo de atitude. Existem dois textos muito usados, um que muitos usam e é pura falta de interpretação bíblica, que é aquele texto de Apocalipse, que na coxa de Jesus estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente não pode olhar só para esse texto e esquecer de todo o resto. Nesse capítulo fala que os olhos eram como chama de fogo e que da sua boca saía a espada. Então esse texto está desconsiderado. Mas tem um segundo texto, o texto de Levíticos, onde fala que não se pode marcar o corpo. E aí surge uma divergência de ideias, uma divergência de opiniões, porque alguns vão falar que esse texto é somente para o Antigo Testamento, somente para aquele povo, para aquele país, para aquela cultura. Outros que aí defendem a ideia, não se pode ignorar o Antigo Testamento, que não se pode ignorar o que foi escrito e que deve ser aplicado nessa geração e em outras gerações. E aí cada um tira suas conclusões. Pensando nisso, eu tenho a minha forma de avaliar sobre esse assunto. Pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? E aí eu quero convidar você a fazer um filtro. Tão importante é você se avaliar. E eu quero convidar você a meditar e a se questionar sobre 5 perguntas, porque talvez você está com vontade de fazer, talvez você está se questionando se é certo ou não, e aí você fica naquela briga na sua consciência, nas opiniões de diversas pessoas. Então faça aí um filtro com 5 perguntas. Você precisa ser muito sincero. Vamos lá. Primeira questão é, a sua família é a favor? Você precisa perguntar para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para os teus filhos. Veja se a tua família é a favor. A opinião da minha família é importante. Eu preciso perguntar para eles, eu não posso fazer com que eles criem alguma barreira por causa de alguma decisão que eu tomei. O primeiro filtro, a primeira pergunta é se a tua família aprova. A segunda pergunta é, o seu pastor, o seu líder e a sua igreja são a favor de tatuagem? Talvez a sua igreja é uma denominação onde não tolera esses tipos de atitude. Talvez o teu pastor é um pastor que não é a favor. Talvez o teu líder, ele não gosta disso. Então você precisa ser obediente, porque quem cuida de você e o lugar que você vai, aonde você recebe a bênção, você recebe o alimento para se manter firme na caminhada, é lá. Então a segunda questão é se a tua igreja, se o teu líder, se o teu pastor é a favor disso. Se não passou em nenhum desses dois filtros, provavelmente não é bênção esse tipo de atitude na tua vida. Terceiro, você vai gastar ou você gastou com investimento espiritual o mesmo valor que você vai gastar fazendo essa tatuagem? Por exemplo, você vai pagar aí no mínimo 150 numa tatuagem. Você tem uma Bíblia de R$150? Você já gastou os R$150 em livros, investido no seu estudo, investindo na sua vida espiritual, investido no seu crescimento? Talvez você vai gastar R$200 fazendo essa tatuagem, mas a sua Bíblia está sem capa. Talvez você está com aquela caneta do governo ainda. Talvez a tua Bíblia está caindo aos pedaços. Investe primeiro na sua vida espiritual. Melhora a sua Bíblia. Compre uma Bíblia de estudo. Isso é importante. Não tem por que você se preocupar tanto em fazer algo que vai te alegrar e se esquecer do mais importante, das coisas espirituais. Quarta questão que você deve avaliar. Para quê? Por quê? É vaidade ou é uma homenagem? Porque às vezes você, moça, quer fazer uma tatuagem, quer fazer uma pimenta. E aí a sua intenção é mostrar essa pimenta para todo mundo. Você, rapaz, quer fazer aquela tatuagem no seu peitoral e quer mostrar o seu corpo, o seu belo corpo físico.
Está errado, querido. Salomão falou que é vaidade, 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 normalmente leva à destruição. Porque talvez você vai lá, eu quero fazer uma tatuagem, mas a tatuagem que eu quero fazer é o seu Madruga fumando um beck. Quero fazer uma caveira. A tatuagem que eu quero fazer é um satanás. Então, observe, para que isso? Para você que é cristão, vai ser legal? É vaidade? É uma homenagem? Porque talvez, eu quero fazer tanto uma tatuagem, faz uma tatuagem assim escrito, vai orar, vai ler a Bíblia. Talvez é um motivo. Então, a quarta avaliação é essa. Qual o motivo? É vaidade, uma homenagem ou algo que você gosta mesmo? E a quinta avaliação, a quinta pergunta que você deve fazer, esse desejo de fazer tatuagem, ele está no grupo dos desejos perigosos? Porque, por exemplo, talvez o desejo de fazer a tatuagem, ele está naquele grupo do desejo de beber, ele está naquele grupo do desejo de sair, curtir um show, está no grupo do desejos sexuais, talvez está encaixado nesse grupo. E um abismo puxa outro abismo. Às vezes, o diabo, ele traz o parecido para tentar te enganar. É por isso que você tem que prestar atenção e se avaliar se fazer tatuagem está junto no grupo dos desejos perigosos. Porque pode estar perto, pode estar sendo algo parecido para te fazer cair. Talvez você está aí com vontade de fumar, de requebrar, de sair da igreja, e talvez esse vai ser o primeiro passo para você abandonar o caminho. Você precisa entender que a nossa mente é muito inteligente. Então talvez você se entregando, você vai atrair, trazer um monte de coisas junto com esse desejo. Não vai fazer com que você perca seu relacionamento com Deus, não vai fazer com que você fique atrasado, mas se em alguma dessas questões, em algum desses momentos em que você estava se avaliando, você observou que existe alguma dificuldade, existe alguma fraqueza, você não foi aprovado em alguma dessas áreas, querido, você pode estar alimentando o seu eu. E lembra do que o apóstolo Paulo falou, que existe a inclinação da carne e a inclinação do espírito. Vai vencer aquele que você alimentar mais. E talvez você, falhando em alguma dessas avaliações, talvez você vai estar alimentando o seu eu. E quando você deixa o seu eu mais forte, você está fortalecendo o seu maior inimigo, que é você mesmo. Você é alguém que não ora, não lê a Bíblia, não estuda, tem dificuldade em se afirmar, eu te aconselho a não fazer uma tatuagem, porque isso vai levar você cada vez mais para longe de Deus. Você vai colocar o teu eu em primeiro lugar. Mas se você é alguém de oração, alguém que lê a Bíblia, alguém que busca, alguém que tem um relacionamento forte com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, tenho certeza que isso não vai atrapalhar no seu relacionamento. Isso não vai fazer você parar de crescer, porque você já é alguém de oração. O teu espírito está mais forte que o teu eu. Porque antes de ver o físico, eu preciso olhar para o espiritual. Porque primeiro vem as coisas espirituais e depois as naturais. Só que uma depende da outra, uma influencia a outra. Se em todas essas perguntas, se em todas essas questões, você se avaliou, uma por uma, viu a resposta, se em todas essas não tiver nenhum problema, você não tiver nenhuma dificuldade, se tem aprovação em todas, querido, talvez você fazer tatuagem não vai influenciar em nada, não vai te atrapalhar em nada. Vou falar os dois motivos por que eu não faço. Primeiro, porque eu sou alguém que enjoa muito fácil de apetrecho, dessas coisas assim, eu chego em casa, eu tiro aliança, eu tiro relógio, eu tiro colar, eu não aguento ficar com essas coisas. Colar é de mulher, não é? Eu tiro as pratas, moleque. Se eu ficar vendo uma tatuagem no meu corpo, logo eu vou enjoar. Então esse é um primeiro motivo porque eu não faço. E o segundo motivo porque eu não faço, e muito importante para mim, é que uma vez eu ouvi um pastor responder sobre essa questão. E ele disse assim, é errado ou é certo fazer tatuagem? Uns vão falar que sim, outros vão falar que não. Mas eu prefiro chegar no céu, diante de Deus, e ele ter falado assim para mim, você poderia ter feito a tatuagem,
você poderia ter bebido, você poderia ter feito isso, e eu não ter feito, do que chegar nos céus, diante de Deus, você não poderia ter feito, você não deveria ter tomado essa atitude. Essas perguntas estão aqui na descrição do vídeo, então anote, mande lá para o teu grupo, mande para o teu amigo, mande para aquela pessoa que está com dúvida em relação a essa questão de tatuagem. Faça esse filtro, essas 5 perguntas, e se tiver aprovação em todas elas, querido, que Deus te abençoe. Se houve alguma dificuldade, não faça, porque pode ser uma armadilha para acabar com o seu relacionamento com Deus. Se você gostou desse vídeo, vou convidar você a curtir, a se inscrever no canal, a compartilhar, tem a nossa página no Facebook. Esse conteúdo vai estar disponível para você usar e abusar, e que você possa viver e alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.